É, Olá a todos. O meu nome é Adriana Braga, eu sou aluna do curso de pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, especificamente do SEST, que fica no município de Tefé. Aqui nesse vídeo eu vou estar relatando a minha experiência durante o estágio, principalmente sobre a questão prática do estágio. De primeira mão, quero falar assim, como é importante ter essa oportunidade de estagiar dentro de uma universidade, dentro de um curso de graduação, porque isso colabora com a minha formação e poder estar ali, desde a universidade já de um outro lado, já que já estive muito como aluna, né? Agora estar ali como estagiária e ali com o apoio do supervisor e tendo essa experiência ali de estar colaborando com os alunos, de conviver com eles, de poder também fazer regências, né? Então, para mim, é uma experiência assim, muito interessante e que somente agrega na minha formação. Eu realizei o estágio no curso de História, licenciatura em História, em uma turma do primeiro período, aqui mesmo no SEST, UEA, e o meu supervisor foi o professor Luciano Everton Costa Teles, que é o professor de História aqui mesmo do SEST, dentro da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. As aulas, como nós já estamos no período assim, não passamos da pandemia, né, mas nós estamos num período onde todos já estão vacinados, então já temos um certo controle, né, nessa questão da transmissão. Então as aulas elas foram totalmente presenciais. Todas as aulas foram presenciais e isso foi importante também porque eu pude ter ali uma relação melhor, uma convivência melhor com os alunos durante as aulas, na disciplina, com o meu professor supervisor também. Então a experiência foi muito boa nesse sentido, né? Durante essas aulas foram utilizados assim alguns textos, né? O professor utilizava vários textos, como por exemplo da Fatim, que é Fundamentos da Metodologia Científica, né? E do Galeano, né? O Método Científico, que são textos que introduzem, né, essa ideia do que é metodologia científica, do que são os métodos, assuntos que para os alunos, por serem alunos do primeiro período, são assuntos que eles não conhecem previamente, né? Então, essa disciplina ela é importante também por isso, que ela tem esse papel de abrir as portas ali do que é uma universidade, de falar, inclusive, um dos temas, né? Um dos conteúdos uma das aulas que o professor ministrou foi sobre o que é a universidade. Então, ele contou um pouco da história da universidade, como ela se iniciou, todo o trajeto dela até os dias atuais. Então, isso é bom porque mostra para os alunos a importância e todo o caminho que foi percorrido para chegarmos até o momento de como são as universidades hoje em dia, né? Foram utilizados também o texto do Marconi, da Lacatus, que são Fundamentos da Metodologia Científica, que também é importante porque nele é um texto assim, muito rico, né? Que nos demonstra, assim, por exemplo, como você faz uma citação, o que é uma citação direta, o que é uma citação direta, como se faz uma referência bibliográfica. São questões assim das normas, né? Que são normas que são importantes, né, para alguém que está dentro da universidade, porque faz parte do nosso dia a dia e é algo, né, que vai até durante toda a nossa vida acadêmica, né? Então, essas informações, esses conhecimentos, você saber como escrever, de você saber como fazer uma citação corretamente, de você saber todas as normas ali certinho de como escrever um texto, como fazer uma capa, uma contracapa, que para nós assim pode parecer, não, mas é uma coisa fácil, mas para quem está ali adentrando agora no ambiente de uma universidade, que é o caso da turma onde eu estava estagiando, né, que era o primeiro período, eles não têm esse conhecimento previamente ainda. Então, é de suma importância
temas trabalhados, porque vão dar ali um norte para eles, um horizonte de como escrever de acordo com as normas da BNT, de como fazer seguindo as normas os trabalhos e tudo mais, e é algo que nós sabemos que fazemos durante toda a nossa vida acadêmica. Então, essa disciplina ela é muito interessante nesse sentido, né? Porque ela ajuda com os alunos, né? Ajuda eles a conhecer as normas da universidade, saber mais o que é a universidade em si. Então, ela é como se ela fosse o começo, mostrasse para eles o começo do caminho que eles têm ainda à frente. Também durante as aulas, o professor também ministrou aulas sobre, explicando o que é um fechamento, o que é um resumo, o que é uma resenha, um seminário, o que é um projeto. São coisas que os alunos ainda, que ficou perceptível ali durante a aula e tudo mais, que eles não tinham noção do que era, né? Então, é de suma importância porque esse tipo de trabalho nós fazemos constantemente dentro da universidade. Então, assim, durante a dinâmica das aulas ali com o professor, ele procurava sempre dar exemplos assim concretos de tudo que ele falava, tentando fazer aquela ligação assim com o dia a dia dos alunos, o que é importante, porque ao você fazer a ligação do conteúdo com algo do dia a dia dos alunos, facilita na compreensão deles, facilita que eles compreendam melhor o conteúdo. O professor também demonstrou ali, por exemplo, no caso do fichamento, ele foi ali, colocou no quadro, tudo, especificou, falou como fazia, e assim, observando os alunos ali que estavam na aula, eu percebi como eles realmente não tinham conhecimento de nada daquilo. Acho que, com exceção de um aluno que já tinha começado um outro curso, né, superior, não finalizou, aí acabou que mudou para a história, mas assim, a maioria ali não tinha noção de como fazer uma resenha, de como escrever um texto científico. Então, foi importante nesse sentido, porque ajuda eles, auxilia. E isso a gente sabe que é algo que eles vão utilizar, né, durante toda a vida acadêmica deles, e é muito importante para o crescimento deles também, como alunos, como pessoas, né? Dentro também, né, da aula, o professor também trabalhou os conceitos de conhecimentos. O que é um conhecimento científico? O que é um conhecimento de senso comum? Então, foram tipos de conhecimentos que foram trabalhados dentro da sala de aula, que os alunos também não conheciam. Falando qual a importância de cada um desses conhecimentos, as diferenças entre eles, como surgiram. Inclusive, a minha regência uma das minhas regências, né, foi sobre esse conteúdo, tipos de conhecimentos, né, onde eu pude dar uma explicação, né, trabalhar juntamente com os alunos de como, o que é o conhecimento, explicar para eles. Mas assim, foi muito importante essa minha regência, porque eles participavam bastante, faziam perguntas, então foi muito enriquecedora essa aula, né, assim como as outras também, mas assim, foi muito bom saber que eles estavam interessados em saber mais do conteúdo. Foi importante saber que eu pude colaborar um pouco com eles também nesse sentido. Então foi muito interessante ver a experiência deles, né? O início de tudo, né? O primeiro seminário, a primeira vez que teve que fazer uma citação ali, todo um aprendizado, né? Então foi uma experiência para mim gratificante, realmente. Então eu percebi que como é importante, né, o passo a passo, né, para eles nessa disciplina, que vai fortalecer eles ainda mais para seguir nos próximos períodos, né. Então, foi realmente assim, muito enriquecedora essa experiência. Foi, né, muito importante poder ter essa experiência com os alunos. Gostei bastante. As dinâmicas dentro da sala de aula, elas eram muito boas. O professor falava sobre o conteúdo, mas deixava sempre aberto para que os alunos participassem, sempre poderiam fazer perguntas. Foi muito interessante toda essa experiência que eu tive. Algo que vai ficar marcado assim, para mim, na minha formação como professora. Também toda a experiência que eu tive com eles também como pessoa, também fica marcada aqui na minha trajetória de vida. Só tenho a agradecer por essa oportunidade que eu pude ter
que estou tendo, né, durante toda essa minha trajetória do mestrado. E é isso. Obrigada.